Vocês estão tendo uma overdose de Carapicuíba. É domingo e terça. Glória a Deus. Muito feliz de poder ministrar com vocês nesse Tadel. Com homens e mulheres, líderes, pastores e pastoras, futuros pastores e pastoras. É um grande privilégio para mim. Eu quero orar pela palavra. Queria que você fechasse os olhos mais alguns segundos, por favor. Você pudesse se colocar agora, mais uma vez, diante do Espírito Santo e pedir para que Ele fale com você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós estamos aqui neste Tadel, no treinamento avançado de líderes, nesse culto tão especial. Primeiramente, Senhor, o Senhor nos escolheu para estar aqui. Muito obrigado, porque nós estamos aonde o Senhor nos chamou para estar. Muito obrigado. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está neste lugar e irá nos capacitar através da Tua palavra. Que ela não atinja somente, Senhor, nosso intelecto, nossa mente, não somente com informação, mas, Senhor, com revelação. A revelação que traz transformação nas nossas vidas. E é o que nós precisamos. Portanto, Espírito Santo, te damos total liberdade para traduzir essa palavra a cada um de nós, e que ela seja, Senhor, personalizada para nós, no nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Querido, por favor, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim a palavra de Deus, que a história, as primeiras histórias da igreja de Atos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Talvez você diz, o que será ministrado através desse texto? Porque o pastor pediu para abrir em Atos 2, eu já sei até de cor, de tanto que eu já ouvi sobre este texto. Mas não sei se você reparou no contexto desses versículos que nós acabamos de ler. Então o contexto, Jesus tinha acabado de ascender aos céus, os discípulos ficaram, e obedecendo a voz de Jesus, ficaram ali quase que trancafiados, trancados em uma casa, esperando a promessa que Jesus havia dito, não se ausente, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no dia da festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aquela turma, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, a profetizar. Pedro assume ali a liderança daquele grupo dos 120, porque alguns estavam dizendo, será que eles estão bêbados essa hora da manhã? Por que eles estão falando dessa forma? Por que uns estão rindo demais, outros estão caindo no chão? Por que eles estão desse jeito estranho? Pedro se levanta, começa a ministrar com aquela multidão, porque era a festa de Pentecostes, então judeus de todas as partes, israelitas de todas as partes, iam para lá, para a festa em Jerusalém. Então havia pessoas de todas as partes do mundo antigo,
Então, ali cada um ouvia os discípulos falarem na sua própria língua de origem, achavam muito estranho. Pedro se levanta então, começa a ministrar com aquela multidão. E depois de ministrar, ele nem faz apelo. As pessoas se apelam. O que devemos fazer? E agora que nós estamos tendo revelação de quem era Jesus, o que nós devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos, sejam batizados e sejam salvos. Então, naquele dia, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Então, este é o contexto daquilo que nós acabamos de ler. Então, você imagina aí a igreja tendo uma multiplicação desta forma. Eram 120, aproximadamente. Em poucos dias, a igreja se tornou em mais de 3.000 pessoas, de uma vez só. De uma vez só. Talvez você venha nos cultos e acha o culto de celebração tão cheio, com tantas pessoas. Você imagina a igreja, é tão grande a nossa igreja, mas aqui nós temos por volta de 600 lugares. Você imagina isso, 3, 4, 5 vezes o tamanho das nossas reuniões aqui, de uma vez só, a igreja tomando esta forma e este crescimento. É algo explosivo, não é verdade? Você concorda comigo? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você acha que isso é normal? É normal? Será que isso pode continuar acontecendo? Você pode imaginar, pergunta para ela agora. Talvez tem os supervisores de setor. Quem são os supervisores de setor? Levanta a mão. Talvez lá no seu setor tenha ali 40, 50 pessoas, não é verdade? É mais ou menos essa média. Alguns setores um pouco maiores, 100 pessoas. Imagina que você faz lá um ajuntamento, como alguns fazem, junta o seu setor e começa a ministrar. De repente chega uma multidão e o supervisor começa a ministrar com essa multidão. De repente 3.000 pessoas são agregadas ao seu setor. Acho que bate um desespero, na verdade. Jesus, o que eu faço agora com isso? É o contexto, na verdade, que aconteceu com a igreja de Atos. E hoje nós temos a Bíblia, temos as experiências. Eles não tinham nada disso. Tudo estava sendo construído ainda. Mas o Espírito Santo conduziu essa igreja diante de uma crise, porque é uma crise, isso é uma crise. Uma crise tão grande, naquele momento, gerada pelo Senhor, porque foi Ele que convenceu aqueles 3.000. Uma crise tão grande, o Senhor mesmo deu a direção para que esses discípulos pudessem ali conduzir essa multidão em ter êxito naquilo que o Senhor queria. Então nós lemos aqui que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, como conduzir uma multidão? Agora eu quero profetizar sobre a tua vida, que o seu setor, a sua célula, a sua área, ela irá crescer de forma exponencial. Amém? É amém mesmo? Será que estamos sonhando com isso? Amém, glória a Deus. Então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é se dedicar? Dedicar, queridos, eu acredito que precisa de um esforço para se dedicar. Dedicação não é algo muito fácil. Dedicar precisa de perseverança. E algumas traduções diz até perseveravam no ensino dos apóstolos. Perseverar, eu acho que não é algo muito simples. Você não consegue, de repente... Alguém gosta muito de chocolate aqui? Gosta muito, muito de chocolate? Muito chocolate. Aí alguém chega para você: eu quero que você persevere em comer essa barra de chocolate todinha. Isso é perseverança? Isso é fácil, fácil. Agora, quem gosta de jiló? Nossa, tudo isso gosta de jiló? Eu achava que só passarinho gostava de jiló. Ai, meu Deus do céu, não sei o que falar agora. Era para ninguém levantar a mão, porque achava que todo mundo era igual a mim. Quem não gosta de jiló? Quem não gosta? Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Agora imagina que uma ordem do Senhor para você perseverar em comer um prato de jiló, uma gilosada bem grande.
Vai perseverar nisso, você precisa comer, mas eu não gosto, não é muito gostoso, não é a minha praia, eu prefiro o chocolate, não é verdade? Mas se há uma ordem, então perseverar é algo que não está muito no nosso gosto. Quando fala em perseverar no ensino dos apóstolos, não havia ainda uma Bíblia escrita para eles tinham a Torá, tinha os profetas escritos, mas a partir daquele momento, aquilo que Jesus transmitiu para os discípulos, eles estavam transmitindo para este povo. Então precisava perseverar na doutrina dos apóstolos, porque muito da doutrina dos apóstolos contrapunham a ideologia que eles tinham. Aquele grupo eram religiosos, e naquele momento o Espírito Santo começou a direcionar, e eles se dedicavam fielmente ao ensino dos apóstolos, e eles se dedicavam também, eles perseveravam na comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão? A koinonia. Muitos acham que comunhão é só um momento depois da célula, que separa lá as bolachinhas. Eu sei que tem célula que faz até janta. Olha, maravilhoso. Me convida para essa célula aí que eu quero ir lá conhecer também. Acha que a comunhão é somente comer depois da célula, mas a comunhão não é só isso. A comunhão é perseverar em estar junto, em compartilhar ali o problema talvez, e visitar o irmão, estar junto com eles no seu dia a dia. Então eles perseveravam, que muitas vezes, talvez essa turma toda aqui, não queria ter muita comunhão, porque onde tem comunhão também tem espinho pegando, não é verdade? Gerou uma comunhão, fez um churrasco, se tem alguém, o fulano não me cumprimentou, chegou no churrasco, nem falou comigo, falou com todo mundo, não falou comigo. Olha, eu pedi para trazer picanha argentina, um trouxe contrafilé duro lá, que negócio é esse e tal, como é que fica? É só lá em Carapicuíba que acontece isso? Não, na comunhão aparecem os espinhos, mas precisa de perseverança, perseverança. No partir do pão, estar junto, comendo junto, e nas orações. O segredo da oração. Não tem como nós crescermos, expandirmos, estarmos aptos ali para continuarmos a obra do Senhor, se nós não perseverarmos nas orações. O líder de célula, ele precisa orar. Na verdade, não só o líder de célula, todo cristão, porque a vida do cristão é essa. Mas aquele que está à frente de um grupo, à frente de um rebanho, porque um líder de célula, ele é um pastor. Se fosse escrever o livro de Atos dos dias de hoje, seria pastores da igreja lá, aonde? Deixa eu ver, lá em Santana de Parnaíba. Então a igreja que se reúne lá em Santana de Parnaíba, na casa do pastor Guilherme. Esse é o contexto da igreja da época. Então um pastor de uma célula, um pastor de um grupo, ele precisa perseverar em oração. Quando essas 4 coisas elas estão alinhadas na vida de um líder, dedicar ao ensino, perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações, há uma consequência para isso. Na sequência ele diz, e todos estavam cheios de temor. Algo que tem fugido, tem, deixado muitos corações, as pessoas abandonando isso, é o temor do Senhor. Tratando as coisas de Deus como se fosse carne de vaca. Todo lugar, normal. E não é, as coisas de Deus são especiais. Uma pessoa ter uma célula na sua casa é um grande privilégio. Receber a igreja do Senhor na sua casa é um grande privilégio. Liderar a igreja do Senhor através de um grupo familiar é um grande privilégio. Nós não podemos tratar as coisas de Deus como coisas comuns, porque a diferença de coisas santas é coisa comum, o contrário de coisa santa é algo comum, que não tem distinção. Então, queridos, olha, quando nós perseveramos nisso, nós também recebemos o temor do Senhor no nosso coração. Eu tenho certeza que os seus discípulos, cada pessoa do seu setor, da sua área,
vai receber em nome de Jesus o temor do Senhor no seu coração. E quando isso acontece, muitas maravilhas são liberadas pelo Espírito Santo. Quantos sonham que na sua célula pessoas possam entrar ali, talvez de cadeiras de rodas, e levantar dentro da sua célula? Você imaginou isso? Você acha que é o propósito de Deus para isso? Eu creio. Surdos ouvirem. Você acha que é vontade de Deus isso acontecer lá na sua célula? Não, isso acontece lá na igreja, lá no culto grande. Por quê? O pastor Rogério ministra lá, ele é o querubim ungido, vai liberar a palavra a pessoa vai levantar, vai ser curada. O Senhor sonha em lugares simples como as nossas células, o poder de Deus sendo manifestado. Mas isso precisa de temor. Não tratar as coisas de Deus como coisas comuns, algo especial. E aqui em Atos 2:47 termina dizendo: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Imagina o crescimento de 3.000 pessoas. Imediatamente o Senhor continuou a acrescentar pessoas todos os dias. Todos os dias. Nós estamos acostumados ao Senhor acrescentar todos os domingos, uma vez por semana, talvez na célula, mas todos os dias o Senhor acrescentava. Porque o Senhor achou um caminho, achou com o coração deles rendidos a ser ensinados. Você tem um coração ensinável? Os seus discípulos têm um coração ensinável? Será que temos perseverado na doutrina dos apóstolos? Apóstolo Guilherme, apóstolo Rogério, apóstolo Du, apóstolo Emerson, apóstolo Cleiton. É o nosso contexto de hoje. O seu discipulador, o seu líder de célula, o seu supervisor, você tem perseverado? Porque o crescimento, queridos, é um sonho de Deus para nós como igreja. O Senhor sonha com a igreja crescendo, expandindo, porque o Senhor, Ele tem mania de grandeza. O Senhor tem. Ele quer ver o quê? Toda a terra rendida aos seus pés. O sonho de Deus é que nenhum se perca, mas todos se salvem. Sabe que o Senhor, Ele sonha? Então, já que nós temos um grupo, nós aqui na igreja tem quase 5.000 pessoas, já contando os nossos núcleos, quase 5.000 pessoas na Igreja da Paz, aqui em Barueri. Imagina, nosso Deus do céu, aí o Espírito Santo fala: nosso Deus do céu, já tem tantas pessoas lá, eu nem vou mandar mais para lá, que a igreja está tão grande, já está ótimo salvar 5.000 pessoas em Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Cotia, Baixada Santista, Santana de Parnaíba, está ótimo, os que estão salvos já estão de bom tamanho. Você acha que o Espírito Santo sonha assim? De forma nenhuma, de forma nenhuma. O Espírito Santo, ele geme esperando a manifestação dos filhos de Deus sobre a terra. E o Senhor nos deu uma visão como igreja, que através das células, os grupos familiares que se reúnem nas casas, uma vez por semana, através dessas células, o reino de Deus seja implantado, expandido sobre a terra e sobre a região que Ele nos deu. Nós estamos sonhando, queridos, em crescer, expandir para todos os lados, e você faz parte disso, a sua família faz parte disso, dos planos de Deus para este tempo, para esta geração. Eu posso ouvir um amém geral? Glória a Deus, glória a Deus. Então você acabou de dizer: seja assim comigo. Amém de novo? Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28. A palavra de Deus, ela é muito séria quando o Senhor criou o homem, criou com identidade. Nós aprendemos isso domingo. Deus falou para o homem, então Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Há uma promessa de Deus e um mandamento de Deus, que nós precisamos sermos férteis e nos multiplicar. Agora fala isso para a pessoa que está do seu lado: seja fértil e multiplique-se. Agora pergunta para ela: você tem sido fértil?
Você tem se multiplicado? Porque esta é a palavra de Deus para nós. Não está limitado para Adão, está, na verdade, uma direção para todo ser humano, para mim e para você. Multiplicar, crescer, expandir. Pastor, mas eu não tenho chamado para ser pastor, para liderar uma igreja. Mas você tem um chamado de Deus, lá dentro de você ter o DNA do Espírito Santo, para gerar discípulos para Jesus. Se multiplicar é gerar discípulos para Jesus. Por que nós precisamos então crescer, pastor? Nós precisamos crescer para implantar a cultura do reino sobre a terra. O caos que nós estamos vivendo é a ausência da cultura do reino na terra. Talvez estamos aí espantados com tanta corrupção e tudo que tem saído de debaixo do tapete. Glória a Deus por isso, que venha a luz mesmo sobre o nosso Brasil, sobre tudo que estiver escondido e oculto, que o Senhor possa fazer isso. Mas você pode imaginar se a cultura do reino estivesse implantada lá dentro do Congresso Nacional, dentro das prefeituras, dentro do Senado, dentro das escolas, dentro das empresas. Você acha que teria tudo isso que aconteceu aí? Com certeza que não. O que está faltando na sociedade? A cultura do reino. E quem detém essa cultura do reino? Quem detém? Quem está aí com a cultura do reino nas mãos para implantar? 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, agora melhorou. Uau, mais de 200. Imagina! Mais de 300 pessoas implantando a cultura do reino e multiplicando a cultura do reino. Quando o Senhor Jesus, Ele nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, aqui na terra. Embaixador implanta a cultura do reino, a sua cultura, a cultura que vem do céu sobre a terra. Quando a cultura do reino se expandir, através da sua célula, através do seu discípulo, lá no local de trabalho, lá na sua empresa, lá na sua família, queridos, muitas coisas irão acabar. Muitas, muitas. Mateus 28, 19, é o ide de Jesus para nós, só que Ele espera de nós uma obediência, porque Jesus disse, portanto vão, façam discípulos, é uma ordem, é imperativo este verbo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos dá essa ordem como igreja, uma ordem como discípulos, de irmos, nos multiplicarmos, gerarmos novos discípulos, mas Ele não nos largou sozinho. Vai lá, boa sorte, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Qual é o final dos tempos? O final do tempo para mim pode ser quando chamar minha senha. Quando eu estiver lá com 120 anos, o Senhor falou, aí sobe, é meu tempo. Mas eu creio que eu não vou ver a morte. Eu vou ser arrebatado junto com a igreja. Vai ser na nossa geração, tenho certeza. Amém? Glória a Deus. Mas o final dos tempos, ou é a volta de Jesus, ou é encerrar a nossa vida nessa terra. Ele diz, estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Então nós não estamos fazendo essa obra sozinhos. E quem está conosco todos os dias, queridos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque o sonho de Deus, como diz lá em Timóteo 2,14, no final 1 Timóteo 2,4, na parte B do versículo, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O coração de Deus, ele continua pulsando por ver salvação, pessoas salvas. O coração de Deus não se alegra com a morte de um ímpio. Talvez na nossa maldade, na maldade de coração, quando nós vemos lá atacar o Estado Islâmico, morreu um monte de, como é que chama aqueles caras lá? Os extremistas, né? Morreu um monte. Eu quero confessar para vocês, eu já fiquei alegre alguns dias. E o Espírito Santo falou, por que você está alegre?
Para onde essa turma está indo? Morta. Será que nós nos alegramos quando um bandido é morto? Ah, mereceu. Também olha o que fez. Não é o coração de Deus é que todos se salvem, nenhum se perca. O coração de Deus não se alegra com a morte de um ímpio, não se alegra. Pelo contrário, o Senhor se alegra quando um justo é chamado. Diz a palavra de Deus, fala, eu fico alegre, porque se alguém tirar a vida de um justo, está fazendo um favor para mim, está trazendo ele de volta para casa. Mas a vida de um ímpio, o Senhor não se alegra quando uma vida é perdida. Então nós precisamos ter esse coração, e as nossas células são os lugares onde Deus escolheu para nós como ministério, para atrair as pessoas para o reino da luz, trazermos para dentro de um corpo, cuidar, amar de cada uma dessas pessoas, e você faz parte disso. Se você ainda não é líder de célula, eu oro para que o Espírito Santo gere no seu coração um grande desejo de poder liderar uma célula também. Amém? Quantos não são líderes de célula ainda? Olha o potencial que Deus tem colocado sobre a nossa igreja. Se você está nessa condição, ore ao Senhor. Pergunte para Ele, Senhor, o Senhor me chamou para isso? Gera no meu coração o desejo de poder estar à frente também, liderar um grupo, porque é o desejo do Senhor. Quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, nós obedecemos ao seu chamado, e Ele libera sobre nós o poder para o crescimento, e esse poder vem do Espírito Santo. Você não cresce sozinho, você não cresce porque você é mais bonito, você tem mais cabelo ou menos cabelo, mais gordinho ou mais magrinho. O crescimento e o poder para gerar novos discípulos vem do Espírito Santo. Não queira fazer essa obra pelas suas próprias mãos. Não queira fazer a igreja crescer, porque quem dá o crescimento é Deus. O que o Senhor está esperando de mim e de você é um alinhamento de coração e de propósito. Quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, o poder do Espírito Santo, assim como foi através de Pedro, na primeira pregação dele, não há limites para o Senhor. Ele pode amanhã colocar mais 5.000 pessoas neste ministério, Ele pode. Mas Ele está perguntando, eu posso acrescentar mais 5.000 pessoas? Eu posso dobrar o tamanho dessa igreja? Terão pais e mães para cuidar de todas essas pessoas? Corações dispostos a abrir as suas casas, a liderar grupos, cuidar dessas pessoas, dos novos convertidos? Então nós precisamos clamar ao Senhor para ter um coração alinhado com o coração dEle. Então assim o Senhor pode liberar o poder dEle de crescimento exponencial, o poder da explosão do reino de Deus. E quando há essa explosão, não tem como, queridos, toda a nossa região, todas as cidades que você está, tem pessoas de Jandira aqui, amém? Levante a sua mão. Jandira também vai ser tomada pela glória de Deus através da sua vida. Tem alguém lá de Itapevi? Tem Itapevi representado? O Senhor já colocou os pés lá, o poder de Deus já está naquele lugar. Tem alguém de Osasco? Olha Osasco dominando aqui. Em nome de Jesus, nós teremos uma igreja local naquela cidade, porque haverá uma explosão do Espírito Santo naquele lugar, transformando. O que mais que nós temos cidade aqui fora Barueri? Santana de Parnaíba. Cadê Santana de Parnaíba? O poder de Deus já foi liberado sobre aquela cidade, está sobre você. Quem mais? Tem mais cidade aí? Cotia. Cadê Cotia? Glória a Deus, o poder de Deus já está liberado lá. Nós já plantamos os pés naquele lugar. Aquela cidade já é do Senhor Jesus. O reino de Deus está sendo estabelecido. Quem mais? São Paulo. Rio Pequeno, glória a Deus. Perus, Caieiras, Franco da Rocha. Como? Não entendi. Parque Imperial, Barueri, amém? Lá não é uma outra cidade ainda. O poder de Deus, queridos, já está liberado, uma explosão do Espírito Santo
sobre o local que você está. Preste atenção aqui. Você não está no bairro onde você está, na rua onde você está. Você não conhece as pessoas que você conhece, seu raio de ação, seu oikos. Você não está na cidade onde Deus te plantou à toa. Você não está naquele lugar por acaso. Você não caiu de paraquedas lá. O Espírito Santo te plantou lá naquele lugar para ser luz, para que o poder do Espírito Santo se manifeste naquele lugar e o reino de Deus seja estabelecido lá. Amém, queridos? Nós vamos tomar toda essa região para Jesus juntos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então fique de pé, por favor. Porque juntos nós vamos participar da ceia do Senhor, que é o símbolo da comunhão do corpo de Cristo.